Oi! Hoje é dia de mostrar para vocês os livros que eu pretendo ler aqui em agosto de 2021. Sim, o popular TBR, se bem que tá meio fora de moda esse tipo de vídeo ser chamado de TBR. Caiu. Bom, pessoal, o primeiro livro que eu quero mostrar aqui para vocês é daquele tipo que a gente tem muita curiosidade. Necessariamente, não exatamente a obra em si, mas o autor, tudo que ele fez, ou tudo que dizem que ele fez. Sempre aquela alma de fama, né? Um cara famoso, polêmico também, por aí. E no caso aqui, eu me refiro a um autor que sim, é sempre tipo muito falado, mas muita gente não lê quase nada dele, ou não lê nada mesmo, mas fica sempre na curiosidade. Bom, me refiro então a Marquês de Sade. E no caso aqui, uma obra intitulada Justine, com o subtítulo Os Tormentos da Virtude. Pois é, Marquês de Sade é sempre badalado como aquelas obras um pouco ousadas, na verdade, muitíssimamente ousadas lá para a época que ele escreveu. Hoje em dia, talvez, algumas coisas possam soar até um pouco démodé, tipo, uma coisa pesada, agressiva, mas do que a gente vê no hoje em dia, né? Basta ligar a TV e ver os absurdos que acontecem na vida sexual de muita gente, seja relacionado a um crime ou não, né? A gente pensa, no fundo, talvez isso aqui seja um pouco até leve, literatura um pouco mais suave. Mas não, o que vale é que sim, na época que foi escrita, ele tinha um peso. Aliás, ele foi condenado múltiplas vezes justamente pelas coisas que ele colocava em suas obras, em suas escritas, e por aí vai. Mas sempre aquela coisa do autor polêmico, sim. Marquês de Sade escreveu bastante, tem bastante livro dele publicado, somente aqui por essa editora Iluminuras. Tem várias das suas obras. Na verdade, outras editoras também publicam várias coisas que ele fez. E sim, já comprei até vários livros do Marquês de Sade, já mostrei alguns aqui nos vídeos de unboxing, mas acho que prometer leitura eu acho que é a primeira vez. E vou começar então com Justine, com Os Tormentos da Virtude. Mas naquela, necessariamente eu não estou interessado na obra em si, mas conhecer o autor. Isso sim que é o objetivo então aqui da situação. Mas todo mundo diz que sim, essa obra é interessante. Não sei pontuar se é uma das melhores ou uma das mais intermediárias ou as mais ou menos. Na verdade, o que vale aqui é discutir exatamente as virtudes, que é o que vale para este personagem, a Justine. No caso aqui, aliás, essa edição, estou falando bem dessa editora que publica quase tudo do Marquês de Sade, mas na verdade se você procura a sinopse da história aqui, ó, na quarta capa, nas orelhas, você não encontra, você não sabe o que você vai ler. Coisa curiosa, mas enfim, pesquisando a parte, descobri que Justine tem sua irmã Juliette. Ambas elas estão, acho que, internadas num convento para os estudos, claro. E num determinado momento elas perdem os pais, ficam órfãs. E o que o convento faz? Expulsa as duas garotas. Olha que coisa boa, né? Uma bela virtude vindo da igreja, né? Mas é por aí que já começa, claro, a discussão das coisas através aqui dessa história pelo Marquês de Sade. Bom, aí tem dois caminhos que justamente cada uma das irmãs tomou para sobreviver, já que eram completamente órfãos e sem nenhum apoio. Bom, Juliette partiu para o ramo da prostituição. Ela foi viver a vida e ser, digamos assim, consumida por aquela sociedade ali super maltratava as pessoas. Não é a questão de necessariamente ser as mulheres, mas a sociedade em si já pisava na cabeça tanto do homem quanto das mulheres. Mas, por outro lado, Justine foi para o lado oposto. E sim, ela quer manter as coisas da virtude. Por isso, então, o subtítulo aqui desta obra, Os Tormentos da Virtude. Justine tenta manter as suas virtudes, claro, solidificadas com certeza por essa época que as duas estavam ali dentro da igreja. Mas, enquanto isso, Juliette partiu para o descampo, né? Completamente indo pelo que a vida lhe proporcionava. Enfim, eu acho que essa obra aqui, mesmo nesse pequeno resumo que eu consegui pegar dela, já é interessante. Mas, mesmo que eu não tivesse nem essa basezinha pequena, já seria interessante de ler porque é uma questão de descoberta de um autor que eu nunca li nada. Tenho muita curiosidade. Será que a fama precede tudo que dizem sobre ele? Com certeza sim, mas a gente precisa verificar. Ainda mais numa obra tão polêmica.
Bom, agora, antes de mostrar o segundo título aqui, deixa eu fazer aquele rápido jabazinho, que não demora um minuto. Sim, para todos os 3 livros que eu estou mostrando por aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo links para poder adquiri-los através da Amazon, que é minha parceira tanto de compra quanto de venda. Sempre lembrando, se você se interessar por uma dessas obras aqui e quer realmente comprá-las, faça uso do link e entre dentro da Amazon através dele, na hora mesmo que você for efetivar a compra, porque aí sim o sistema lá da Amazon vai perceber, foi uma das de livros que fez a indicação. Se você deixa para ver depois, ou dá uma olhada no site agora, mas compra outro dia, mas não usa o meu link, eu não ganho aquela comissãozinha de vendedor. Pois é a comissão de venda que ajuda o canal aqui a crescer. Bom, acabado o jabá, vamos então aos segundos títulos que temos por aqui, que está relacionado. Os 3 títulos têm uma certa conexão. Esse livro aqui não é daqueles que a gente vai atrás do autor porque a gente já sabe de sua fama, conforme o caso ali do Marquês de Sade. Aqui é uma indicação que aparece no meio de uma outra leitura, também de uma autora famosa. Eu me refiro a Clarice Lispector. Estava lendo um conto dela, agora não me vem à memória qual o título da história, mas é aquela onde uma mulher está perdida dentro do estádio do Maracanã. É uma coisa bem doida, uma história bem fantasiosa, digamos assim. E durante o texto, a narração cita exatamente um autor, que é esse daqui que eu fui atrás. Justamente curioso, porque aquela situação completamente fantasiosa remetia aqui àquela citação de Clarice Lispector sobre esse autor francês. Claro, indicava que o autor também trabalha com os mesmos elementos narrativos, ou seja, também faz histórias fantasiosas. Então é o caso aqui de Marcel Aimé com O Sobrado, que é o livro aqui que eu fui atrás, garimpei bastante, por sorte tinha na Amazon também. E de novo, mais um livro que não tem a informação do que a gente vai ler aqui na quarta capa e também não tem nas orelhas. Aliás, fui fuçar aqui no site da Amazon, também não tem lá na sinopse o que é essa história. Mas, de novo, eu não estou lendo o livro por causa da história em si, estou lendo por causa do autor, que dessa vez foi uma indicação dentro de um conto da Clarice Lispector. Aquela associação que ela fez para meio que justificar um pouco aquele clima que estava embutido naquela sua história fantasiosa, dando um aval do Marcel Aimé, aquilo me deixou curioso. Caramba, quem é esse cidadão? Claro, eu não sabia quem era, que ele era um escritor. Depois que eu fui pesquisar, descobri, o cara escreve livros, e escreve livros fantasiosos. Então estava assim, realmente justificado ela ter usado o nome dele ali naquele contexto do seu conto. E o livro que eu achei dele, na verdade, foi apenas esse. Outros já foram editados aqui no Brasil, mas todos eles completamente fora de catálogo. Você só encontra em sebos. Mas esse aqui ainda estava lá, perdidão, na Amazon. Aliás, ainda dá para encontrar. Já faz tempo que eu comprei esse livro aqui, mas ainda tem alguns exemplares na Amazon. Ou seja, a única oportunidade de você encontrar algo do Marcel Aimé é O Sobrado. E qual é a história? Não sei. Na verdade, teve um tempo atrás que eu achei uma pequena sinopse do que se tratava esta narrativa aqui, mas na verdade não importa, porque eu estou nela de novo, do mesmo jeito que para com Justine. Eu quero descobrir mais o autor primeiro do que sua história em si. Portanto, tanto faz o que eu vou encontrar por aqui. Aquele tipo de leitura é completamente jogado no ponto, no quesito do mistério. Vai ser bom, vai ser mal? Não sei. Só vou descobrir, vou ter certeza quando terminar completamente a leitura do livro. É bom fazer isso de vez em quando. Descobrir um autor assim por pequenos motivos, digamos assim. Bom, e para fechar esse vídeo aqui das leituras para agosto de 2021, mais um título que também tem mais a ver com o autor em si do que a obra da vez. Sim, eu estou atrás de quem escreveu e não do que foi escrito pela pessoa. No caso, uma ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, que é exatamente Herta Müller. Não me lembro qual foi o ano que ela foi laureada com o Nobel, mas não importa, porque vale o que ela escreveu. No caso aqui temos A Raposa Já Era o Caçador. Uma história que também tem uns toques fantasiosos, assim como aquela do O Sobrado, do Marcel Aimé. A escritora romena, que ela foi perseguida, na verdade, pelo sistema
político lá da Romênia nos anos 1980. Diz aqui na quarta capa, a Dina é professora na Romênia no fim dos anos 1980, durante o ocaso do regime do ditador Nicolae Ceausescu. Quando sua melhor amiga, a operária Clara, apaixona-se por um agente da polícia secreta comunista, fatos estranhos começam a acontecer. O grupo de músicas do qual a Dina faz parte passa a ser vigiado e a pele de raposa que adorna o seu chão de sua casa vai sendo progressivamente mutilada. Olha que coisa esquisita. Num ambiente opressivo, a amizade é um dos últimos refúgios, mas até isso pode estar sob ameaça. Pois é, uma coisa meio maluca, né? Esse contexto da pele da raposa ali, claro, uma raposa que já foi morta há muito tempo, né? Tá lá descansando ali no chão, ou na parede, não sei exatamente onde que é. Não, diz aqui que é no chão, né? Vai sendo mutilada aos poucos. É o maluco lá do opressor do regime comunista, do ditador Ceausescu? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser fantasia pura que apenas ilustra exatamente aquela opressão vivida por aquelas pessoas, especificamente os protagonistas aqui dessa história. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser uma bala de uma viagem também. De qualquer forma, é um contexto que até se relaciona um pouco com o que está lá no primeiro livro do Marquês de Sade, que aquilo é uma sociedade que fica oprimindo de forma, através do sexo principalmente, né? Opressão sexual. E aqui uma opressão completamente política. Né? E como as pessoas se viram? Bom, algumas se enquadram no regime. Qual foi o caso lá de uma das irmãs, né? A Juliette se enquadrava naquela opressão sexual. Já aqui, será que acontece a mesma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, de novo, eu não estou indo atrás da história, estou indo atrás da autora, Herta Miller, que foi uma ganhadora de Nobel de Literatura. E isso é suficiente para a gente ler a literatura dessas pessoas? Eu me recordo que eu já fiz um vídeo muito tempo atrás, acho que foi lá no começo do canal, no primeiro ano, justamente me perguntando: o Prêmio Nobel de Literatura faz realmente a gente ir atrás das obras de determinados autores? Porque, na verdade, foram muitos os laureados pelo prêmio. Mas a gente vai atrás porque às vezes a gente pega a listagem de quem ganhou em determinado ano e fala: quem é esse cidadão? Eu nunca ouvi falar. Herta Miller é até um pouquinho conhecido, até antes de ganhar o prêmio. Mas muitos que ganham, nunca a gente ouviu falar e continua esquecido da memória depois que eles ganham. Mas é assim, o motivo de a gente fazer a leitura aqui então de Herta Miller é apenas por ela ter escrito um monte de livros e, no caso, depois foi laureada com o Prêmio Nobel de Literatura. Mas não é a obra em si que eu estou indo atrás, embora sim possa ser muito interessante também. De qualquer forma, a proposta então desses 3 livros aqui nesse mês é mais ou menos por aí: conhecer novos autores de maneiras distintas. Bom, e aqui está o apanhado geral do que eu pretendo começar a ler aqui em agosto de 2021. Realmente, talvez só o Sobrado consiga terminar a leitura por aqui, porque é o livro mais fininho. Os outros 2 são um pouco mais extensos, e não com muitas páginas, mas as letrinhas são um pouquinho menores. Então rende quase, às vezes, metade do livro a mais do que tem em páginas por aqui. Enfim, acredito que são boas leituras, principalmente pela essa pegada que realmente eu quis fazer aqui nesse mês, de pegar autores que eu estou querendo ler por eles, não pelas histórias em si, que eu sei, essa história é super famosa, quero ler. Não, não é o caso. Eu estou na base da curiosidade para cada uma dessas 3 pessoas aqui presentes. O que eles escrevem? Uma história suficiente para a gente marcar de ele ser uma pessoa conhecida, de ganhar um prêmio Nobel de Literatura, de ser referendado por uma outra escritora, de ser embutido dentro de uma história para justificar o tom narrativo? Tudo isso é suficiente para a gente ir atrás de algum escritor? Ou tudo na base da curiosidade mesmo, né? Até da coisa da... esse autor trabalha com um pouco de sacanagem, quero ler algo parecido também? Bom, não é apenas um livro de sacanagem também, Justina, com certeza. Mas enfim, são os livros que eu pretendo começar a ler aqui em agosto de 2021. E vamos combinar então que lá por meados de setembro teremos mais um TBR, ou como a gente gosta mais de chamar ultimamente, né, livros para ler, ou livros novos na estante, né, pois parece que muita gente cansou de usar o termo TBR, né, é uma coisa inglesa, né, enfim, não importa. Novos livros que chegam aqui para leitura no Montado de Livros lá por meados do próximo mês. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros TBRs que aconteceram em meses anteriores. E tchau!